Senhor, nós te agradecemos pelo teu favor, pela tua graça, pela tua companhia conosco todos os dias. O Senhor tem falado muito ao nosso coração. Obrigado pelo teu favor, pela tua fidelidade, como nós ouvimos aqui a canção. Sei que a tua fidelidade leva a minha vida além do que eu posso imaginar. E o Senhor tem feito isso. O Senhor tem feito grandes coisas. Obrigado, Pai, porque os teus pensamentos, os nossos pensamentos não são os teus pensamentos. Os teus pensamentos vão além. O Senhor deseja nos dar um fim desejável, um fim bom. E nós te louvamos e te agradecemos e entregamos esse tempo que teremos aqui ao Senhor. E temos a plena convicção de que será um tempo marcante, transformador e renovador nesta manhã. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Bom, vamos para a pergunta do dia, né? Eu quero ler o que você vai escrever, sua opinião. Eu pergunto a você: até que ponto, quando nós estamos sofrendo, Deus está nos disciplinando ou não? Quais são as implicações, gente? Quais são as implicações dos sofrimentos do mundo e os castigos divinos? Hein? Me respondam. Até que ponto você acha que quando nós estamos sofrendo, Deus está nos disciplinando ou não? O que é que você poderia responder em relação a isso? Diga para mim, por favor. Até que ponto? Você que está chegando agora. Pergunto a você. Me responda. Estamos na pergunta aqui do tema, relacionada ao tema. Até que ponto, quando nós estamos sofrendo, Deus está nos disciplinando ou não? Quais são as implicações dos sofrimentos do mundo e os castigos divinos? Vamos lá. A Ilza Maria colocou todo o tempo. Consequência do pecado. Disse a Maísa Honório. A Kátia colocou: aprendemos muito com o sofrimento. Às vezes, Silvana colocou: às vezes Deus nos deixa passar pela prova para alicerçar a nossa fé. A Maísa disse: o sol brilha para o justo e para o injusto, e o sofrimento vem para todos. Vou ler aqui sem citar nomes, mas vou lendo para ganhar tempo, até o ponto de nos render totalmente aos ensinamentos dele. Sim, ele nos disciplina. Tudo é consequência do pecado. Se Deus nos disciplina é por amor. Deus nos disciplina até termos paz no coração, para o nosso crescimento. Então veja só, gente, até que ponto, quando nós estamos sofrendo, é Deus que está nos disciplinando ou não? Essa é a pergunta. Até que ponto, quando nós estamos sofrendo, tem a ver com a disciplina de Deus? Todo sofrimento é uma disciplina de Deus. Todo sofrimento, pense nisso. A Margarete disse: os obstáculos que passamos são pedagógicos. Olha lá, o Arrat. Vamos lá. Pergunta difícil, disse a Vera Lúcia. Você acha que todo sofrimento tem a ver com a disciplina de Deus? É uma disciplina? Então, até que ponto, quando nós estamos sofrendo, é que Deus está nos disciplinando? Será que o sofrimento que você está vivendo é uma disciplina de Deus? Até que ponto, quando você sofre, tem a ver com uma disciplina de Deus? Ou não? Quais são essas implicações, né? É uma pergunta chata, né? Uma pergunta chata de responder. Olha aqui, vamos lá.
né? O Mimizinho Cruz colocou: sofrimento pode ser consequências de atos que cometemos. Claro, isso aí. Vamos lá. Muito bom, muito legal a resposta, gente. Vocês estão mandando bem. Muito legal. A Ivani colocou: às vezes sofremos pelos nossos próprios erros cometidos. É o plantar e o colher, né? Ela disse. Iracema colocou: consequências das escolhas. A Elisa colocou, escreveu: eu creio num Deus de amor e o sofrimento faz parte da vida. A Neuci colocou: muitas vezes é a colheita. E aí vai, gente. Muito bom, vocês estão mandando muito bem. Legal, vamos começar o tema então, gente. Eu coloquei o texto base para a gente tratar aqui, né? Coloquei o texto para vocês de Hebreus capítulo 12. Veja só, Hebreus 12, versículo 5 em diante. Olha só o que diz, gente. Olha o que diz esse texto. Hebreus 12, versículo 5 em diante. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades. Recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Qual é o filho que não é disciplinado pelo pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Vocês são filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Deixa aberto aí o texto, para a gente pensar algumas coisas aqui nesta manhã, gente. Vamos lá. Amigos, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Essa pergunta é de muitos, né? Muitas pessoas perguntam por que os justos sofrem. Por quê? Né? Qual é o sentido disso? É uma questão que tem sido bastante discutida. Inclusive, gente, ao longo da Bíblia. De toda a Bíblia você vê isso. Né? Por que os justos sofrem? Nós discutimos esse assunto, nós muitas vezes não entendemos, né? E na Bíblia isso aconteceu também, gente. Isso aconteceu. O salmista Asaf, quer ver? Anote aí, Salmo 73, versículo 13. Asaf chegou a dizer o seguinte: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Ele chega ao ponto de chegar a essa conclusão de que foi inútil ele ser puro de coração e lavar as mãos na inocência. Eu fico pensando, estaria Asaf certo na sua conclusão? Sabe, gente, nós precisamos entender a tribulação, a disciplina e o sofrimento na nossa caminhada com Deus. Nós precisamos entender. Por que nós passamos por tribulações? Qual que é o objetivo de Deus com isso?
Desculpem. Qual que é o objetivo de Deus com isso? Antes, é muito bom lembrar que Deus não deseja o mal para ninguém. Ok, gente? Deus não deseja o mal para ninguém. Ele não é um Deus sádico que gosta de ver você sofrendo cada vez mais. Ou então, que esteja fazendo você pagar feio por aquilo que você fez nesta vida e em outra vida, como dizem alguns. Ou pior, que ele tem escolhido você, o seu nome foi sorteado dentre muitos nomes, né, por Deus, para fazê-lo sofrer. Não, Deus não é assim, gente. Todo cristão, toda pessoa passa por dificuldades e por tribulações. A tribulação, gente, é uma promessa bíblica. Sabia disso? Jesus disse, João 16:33, no mundo tereis aflições. Então a tribulação é uma promessa bíblica. Jesus disse. E existe um slogan em determinadas igrejas que diz o seguinte: pare de sofrer. Venha para Jesus e pare de sofrer. Não é assim que diz? Alguns slogans que a gente vê por aí. Gente, vocês sabem que isso é uma propaganda enganosa. Vocês sabem que isso é uma propaganda antibíblica. Porque na Bíblia não diz que nós devemos evitar as dificuldades, mas diz que nós devemos suportar as dificuldades. É o versículo 7 de Hebreus 12 que lemos aqui. Olha lá, suportem, diz o escritor. Suportem as dificuldades. Suportem as dificuldades. Veja, a Bíblia não diz para evitar. A Bíblia diz para suportar. Então nós devemos fazer uma aplicação da dificuldade como uma disciplina. Como diz o escritor aqui na continuação do texto. A verdade, gente, é que Deus sempre está querendo nos ensinar alguma coisa. Vocês sabem disso. E por isso, muitas vezes, o método que ele usa de ensino, muitas vezes, são as tribulações. Veja o exemplo de Jó. Jó era um homem correto, íntegro, temente a Deus. Deus mesmo testemunhou a respeito dele em Jó no capítulo 1, versículo 8. Deus fala isso a respeito de Jó. Mas o próprio Deus permitiu tribulações e perdas na vida de Jó para ensinar uma lição que ele ainda não tinha aprendido. Ele precisava aprender a andar com Deus. Depois do sofrimento, Jó mesmo declarou lá em Jó no capítulo 42, versículo 5, Jó faz a seguinte declaração. Ele diz assim: os meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Veja, Deus queria, gente, se revelar a Jó. Então, meus amigos, a resposta para tudo isso é que Deus quer nos moldar. E o modo mais eficiente de aperfeiçoar o caráter de uma pessoa é fazendo com que essa pessoa passe por tribulações. É nas horas difíceis que a nossa fé é realmente colocada à prova. É nas horas difíceis que nós mostramos se a nossa fé é morta ou se é uma fé inabalável, edificada sobre a rocha que é Cristo. Portanto, algo importante a dizer aqui nesta manhã é que o papel da religião não é transformar um mundo inseguro num mundo seguro. Porque esta segurança, gente, nós teremos somente na eternidade com Deus. Alguém aqui nesta live pode pensar o seguinte: poxa, Ronaldo, eu acho que você está sendo irracional demais. Esse evangelho que você está pregando aí é um evangelho racional demais. Mas e os milagres de Deus? Gente, calma. Eu acredito, claro, nos milagres de Deus. Claro que eu acredito nos livramentos de Deus. Eu sei de tudo isso. Porque eu experimentei na minha própria vida. E tenho experimentado tantos milagres. Mas, a verdade é que nós precisamos, gente, de um evangelho que nos prepara para enfrentar a vida como a vida é. Cuidado com o tipo de evangelho que você está escutando, que você anda conhecendo.
Porque o evangelho, ele precisa preparar você para enfrentar a vida como a vida é. Porque nós não podemos aceitar viver um evangelho, gente, de ilusões, de falsas promessas religiosas que nos levam a viver numa espécie de uma Disneylandia espiritual, num parquinho de diversão espiritual. Porque a vida não é isso. A vida tem dor, a vida tem luta, tem dificuldade, a vida tem perdas. Tem vitórias? Claro que tem vitórias. Tem conquistas? Claro que tem conquistas. Tem bênçãos? Claro que tem bênçãos. Mas a vida não é composta só disso. O viver não é só ganhar. O viver também é perder. Vocês sabem disso. Eu tenho falado aqui incansavelmente com vocês sobre essas coisas. Quem me acompanha aqui nas lives sabe disso, sabe do que eu estou falando. Eu falo isso toda vez. E nós precisamos aprender a lidar com as perdas da vida. Porque quem não souber lidar com perdas, vai viver numa neurose, numa loucura. Então, gente, cuidado com o evangelho que você anda escutando, porque nós precisamos de um evangelho que nos prepara para a vida, que nos prepara para enfrentar a vida. A gente precisa ouvir um evangelho que conecte a gente lá com a vida lá fora. Porque muitas vezes a gente fica pensando o seguinte, poxa, às vezes pregadores, pastores, tanta gente fala tanta coisa bonita, mas quando você vê o seguinte, você fala, puxa vida, mas amanhã, segunda-feira, eu tenho tantas necessidades, tantos desafios para enfrentar, como é que eu enfrento isso? E a gente fica perdido, porque o evangelho que está sendo pregado não conecta com a vida. Fica desconexo, não tem sentido. Então, gente, vou repetir mais uma vez aqui para vocês. Procure ouvir um evangelho que conecte você com a vida, como a vida é, para você ser preparado para enfrentar a vida. Não é verdade? Para enfrentar a vida. Porque às vezes eu fico pensando, gente, que muitos não cristãos, olha o que eu vou dizer, muitos não cristãos, por vezes eles conseguem enfrentar a vida muito melhor do que muitas pessoas chamadas cristãs, que são verdadeiras crianças, despreparadas. Isso é triste demais. Então deixa eu dizer, dificilmente alguém aprende alguma lição e progride espiritualmente só com bênção atrás de bênção. Dificilmente. Ou vou dizer até, posso me arriscar que é impossível isso. A gente só aprender, né, alguma lição e progredir na nossa vida espiritual só com bênção atrás de bênção. Pelo contrário, quando uma pessoa dessas enfrenta alguma dificuldade, fica perdida, fica desesperada, não sabe o que fazer. Por quê? Porque está despreparada para enfrentar os embates da vida. Fica despreparada, está despreparada. Gente, vocês estão sendo abençoados? Mas tem mais, tem muita coisa para a gente falar aqui nesta manhã. Gente, Deus não está permitindo sofrimento na sua vida à toa. Ele está te moldando, porque ao certo Ele tem um grande plano para a sua vida. Lembre-se de algo muito importante. Você é aperfeiçoado em meio às tribulações. Nós somos aperfeiçoados em meio às tribulações. Agora, a pergunta é, como é que a gente lida com textos na Bíblia que falam sobre sofrimento? Como é que a gente lida com textos na Bíblia que falam sobre repreensão, sobre castigo, sobre disciplina de Deus? Como nós vimos agora, esse texto de Hebreus, texto forte. E o desafio qual é para a gente? O desafio, meus amigos, é fazermos uma ponte entre a disciplina divina e o sofrimento.
e entendermos até que ponto, quando nós estamos sofrendo, Deus está nos disciplinando ou não. Quais são, como eu perguntei para vocês no início, quais são as implicações dos sofrimentos deste mundo e os castigos divinos? E eu vou responder aqui para vocês. Olha, pode ser que o seu sofrimento seja uma disciplina de Deus, sim. Mas há um sofrimento, que você precisa entender também, que é inerente à vida, que acontece com todo mundo, que acontece com todos aqueles que estão na corrida da vida. É um sofrimento que é comum a todos nós. Então, existe o sofrimento que pode ser sim uma disciplina de Deus, mas há um sofrimento que é inerente à vida, que acontece com todo mundo que está nessa corrida da vida. Gente, nós encontramos implicações profundas na Bíblia sobre a disciplina de Deus. Por exemplo, em Números, lá no texto, no Velho Testamento, Números, no capítulo 14, versículo 18, Números 14, 18. O que é que diz? Diz que o Senhor é longânimo. O que é longânimo? De longo ânimo, de longa paciência. Uma pessoa longânima é uma pessoa de longa paciência. O Senhor é assim. Ele é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa o pecado, a iniquidade e a transgressão. Mas o texto continua dizendo o seguinte: ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. No texto que nós acabamos de ler aqui, Hebreus, capítulo 12, no versículo 6, o que é que diz? No versículo 6 eu destaco quando o escritor diz o seguinte: o Senhor disciplina a quem Ele ama. O Senhor disciplina a quem Ele ama. Então, gente, nós precisamos nesta manhã, logo no início dessa semana, nós precisamos entender disciplina e repreensão na nossa caminhada com Deus. Por outro lado, vamos olhar de um outro aspecto. Muita gente vive amedrontada. E quando surgem as dificuldades da vida, as doenças, os acidentes, filhos com problemas genéticos, essas pessoas logo se enchem de culpa. Se enchem de culpa. Sim. E elas perguntam o seguinte: será que eu fiz algo errado na vida e agora Deus está me castigando? Tem gente assim. E de repente, nesta live desta manhã, tem muitas pessoas assim, amedrontadas. Estão vivendo problemas e logo ficam pensando: puxa, então será que eu fiz alguma coisa? Será? Então, essas duas coisas a gente precisa ter um equilíbrio, ter um cuidado. O texto que nós lemos aqui de Hebreus, no capítulo 12, é o eixo na Bíblia para a gente compreender a disciplina de Deus. E o escritor aos Hebreus, ele inicia o capítulo, a gente não leu do início, mas depois leia o capítulo todo. O escritor, ele inicia este capítulo falando sobre um atleta correndo num estádio lotado. E ele está dizendo, lá no versículo 1, que todo atleta precisa ser disciplinado. E viver como um atleta, gente, é estar debaixo de disciplina e viver debaixo das instruções do técnico. É assim. E nós somos chamados por Cristo para corrermos esta vida, esta corrida e vencermos. É nesta corrida da vida que nós vamos passar por problemas, que surgirão as dificuldades, surgirão os obstáculos, mas nós precisamos vencê-los. E nós temos uma garantia. Qual é? É a presença de Deus conosco. Deus está com você. Ele prometeu que Ele nunca iria nos deixar e nunca iria nos abandonar. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, com a presença de Jesus conosco fica mais fácil, gente.
Olha, se é difícil a gente enfrentar a dificuldade da vida, você imagina sem a presença de Jesus? Enfrentar as dificuldades desta vida sem a presença de Jesus? Se já é difícil a gente enfrentar, imagina sem a presença de Jesus. Fica muito mais difícil. É por isso que tem gente que mete uma bala na cabeça. Muita gente se mata. Porque fica difícil mesmo. Fica muito complicado. Agora, muitos não cristãos, como eu disse para vocês aqui, eles estão mais preparados, por vezes são mais preparados para enfrentar a realidade da vida do que muitos cristãos que vivem numa Disneylândia espiritual. Que acham que, por servirem a Deus, eles estão blindados dos problemas deste mundo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós precisamos vencer os obstáculos da vida. E o tema hoje é este, obstáculos. Nós precisamos vencer os obstáculos da vida e correr esta corrida que está proposta a nós, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz o próprio texto. Como diz o próprio texto, no versículo 1 e 2. Olha lá. E corramos com perseverança, versículo 1, a parte B, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Gente, mas como é que Deus lida conosco nesta corrida da vida? Como é que Deus lida conosco nesta corrida da vida? E eu queria tirar algumas lições aqui, nesta manhã. 4 lições para o seu coração. Você quer anotar? São 4 lições que eu quero deixar com vocês de como é que Deus lida conosco nesta corrida da vida. Primeiro, número 1, você pode anotar? Deus nos trata como filhos. Escreva isso. Como é que Deus lida? Como é que Deus lida conosco nesta corrida da vida, onde há obstáculos? Deus nos trata como filhos. É o versículo 7. Versículo 7, olha lá. Diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, diz o texto, né? Deus os trata como filhos. Gente, Deus olha para mim, para você, Deus olha para nós e nos vê correndo esta corrida com muitas dificuldades, como tem acontecido, e Ele nos trata como filhos. Ele estabelece conosco uma relação pai e filho, uma relação de pai e filho. Você é um filho na casa do Pai. Ele nos vê como filhos. Se você quiser anotar o texto de Romanos, capítulo 8, anote aí, Romanos 8, 14. 8, 14 até o 17. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. E o próprio Espírito, diz Paulo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Romanos 8, 14 a 17. Paulo diz em 2 Coríntios 6, 18. 2 Coríntios 6, 18. Paulo diz assim: serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Anote outro texto também, 1 João 3, 1. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato,
somos filhos de Deus. Então, meus amigos, a base do relacionamento de Deus conosco não é rei e súdito. Não. Cristo não morreu na cruz do Calvário para nos transformar numa companhia de assuntos religiosos nos quais nós somos sócios. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário e nos resgatou da maldição da lei para sermos adotados como filhos. Sabe, queridos, Jesus não veio a este mundo para provar que Deus é mais forte que os ídolos. Mas Jesus veio a este mundo para mostrar que o Pai bondoso não se esqueceu de nós e abriu os seus braços para que fôssemos recebidos na família de Deus como filhos amados. Portanto, a primeira lição que a gente tira em relação aos obstáculos desta vida é que Deus nos trata como filhos. Você é um filho na casa do Pai. Número 2. Anote, por favor. Qual é a segunda lição? Deus prova seu caráter confiável. Olha o que é que diz o versículo 8 e 9. Hebreus 12, 8 e 9. Olha o que é que diz. Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, vocês são filhos ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Submeter-nos ao Pai dos Espíritos. Gente, que interessante isso. Gente, importante nós entendemos que Deus prova o seu caráter confiável. Nós podemos nos submeter a este Pai. Quando um pai disciplina um filho, suas motivações são corretas e boas. Os pais que estão aqui nesta live sabem disso. Quando você precisa disciplinar o seu filho, as suas motivações são corretas, são boas. Porque se não for assim, então você é um pai doente, você é uma mãe doente. Se você vai disciplinar um filho seu com motivação errada, querendo o mal do seu filho, prejudicando o seu filho, então você precisa de um tratamento urgente. Porque você está adoecido. Gente, nós disciplinamos os nossos filhos porque nós queremos o melhor para eles. Não é verdade? Quando eu era menor, quando eu era criança, era disciplinado por meus pais e eu tenho plena convicção de que eles faziam isso porque eles queriam o melhor para mim, não para me destruir. Agora, gente, nós obedecemos a Deus. Por quê? Porque o caráter dele é que nos faz obedecer. É o caráter. Porque Deus tem as motivações corretas quando nos disciplina. É para o nosso bem. O caráter de Deus é confiável, gente. O caráter de Deus é confiável. Você quer anotar isso? Ó, vou escrever aqui uma coisa. O caráter de Deus, gente, é confiável. E o que é caráter, gente? O que é caráter? Uma definição simples para você entender. Caráter é quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras. E quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. Caráter é isso. É quando as minhas ações coincidem com as minhas palavras e quando as minhas palavras coincidem com as minhas ações. William Shakespeare, tão conhecido, ele disse o seguinte: quando as tuas palavras ilustrarem o teu comportamento e o teu comportamento ilustrar as tuas palavras, então você tem caráter. Legal essa frase. Eu vou repetir porque eu sei que muitos vão querer anotar esta frase do William Shakespeare.
Quando as tuas palavras ilustrarem o teu comportamento e o teu comportamento ilustrar as tuas palavras, então você tem caráter. Gente, e as ações de Deus coincidem com aquilo que ele fala. Se conectam. Palavras e atitudes. Tudo que Deus faz, gente, está na luz e não há sombras nas suas ações. Porque ele é confiável e a sua palavra é a verdade. Portanto, gente, nós servimos um Deus que quando diz não é não, e quando diz sim é sim, quando diz espere é para esperar. Deus é assim, não tem meias palavras, não tem jogo de palavras. Porque, como diz Números 23:19, Deus não é homem para mentir, ou seja, Deus não pode ser comparado com um homem. Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Por isso que Hebreus, então, capítulo 10, versículo 23, diz assim: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Gente, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Terceiro, você quer anotar? Terceiro, qual que é outra lição que a gente aprende durante esta corrida? Os obstáculos nesta corrida da vida. Quais são as lições? Terceiro, anote, todas as ações de Deus visam o nosso bem. Todas as ações de Deus visam o nosso bem. O versículo 10 diz isso, olha só. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então tudo que Deus faz, gente, visa o nosso bem. Qual que é a imagem que você tem de Deus? Deixa eu dizer para você, Deus não é um irado, Ele não é um vingativo, Ele não é um rancoroso. Não, muitos, gente, se relacionam com Deus com medo. E quando surgem as dificuldades da vida, logo eles pensam que Deus está se vingando. Mas Deus não é assim, gente. Deus não age assim, porque tudo é tudo. Tudo que Deus faz visa o nosso bem. O texto diz aqui. Por vezes, algumas pessoas querem fazer até mesmo uma oração torta. Uma macumba evangélica, como alguns dizem. Ou seja, o que significa isso? Querem pedir para Deus fazer o mal para os outros. É aquela oração que alguns fazem para o outro morrer, a oração que faz para a mulher se separar do marido, né? Ou então orar para o outro perder o emprego. Senhor, tira o emprego daquele fulano para que eu consiga aquele emprego tem que ser meu. Isso é macumba evangélica, gente. Isso é feitiçaria. É feitiçaria e Deus não tem nada a ver com isso. Não coloque Deus nessa história porque Ele não vai participar. Deus não compactua com o mal, com esse tipo de atitude. Por quê? Porque tudo que Deus faz é para o meu bem, é para o seu bem. Você consegue entender isso? Tudo que Deus faz visa o nosso bem. A Bíblia diz, Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Tudo visa o nosso bem, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, gente, Deus nos disciplina para o nosso bem. E se Ele está permitindo alguma coisa na sua vida, é para o seu bem. Portanto, não fique pensando, então deve ter, se está acontecendo isso é porque estão fazendo macumba. Está acontecendo, se você é um filho de Deus, se você nasceu de novo, você não tem que andar com medo de macumba, de obra de feitiçaria de homens. É olho gordo, é inveja, por isso está dando mal minha vida, por isso está... Não, deixa eu dizer para você, não entre por esse caminho. Porque é Deus que tem a última palavra sobre a sua vida. Quem é o homem para determinar algo em relação a você?
Você não precisa andar nessa neura. Que isso? Maior é quem habita em você do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não fique andando nessa neura achando que tudo é demônio, que estão fazendo obra de feitiçaria contra você, que está pegando a macumba em você. Para com isso. Que isso? Se você é um cristão, se você é um convertido, nascido de novo, você não deve pensar assim e não deve andar nessa neura. Porque Jesus habita em você e Jesus é mais forte, maior é o que habita em mim. Que isso? Ah, mas então está acontecendo alguma coisa. O que é isso, Ronaldo? Se está acontecendo, se Deus permitiu, é porque Ele visa o seu bem. É para o seu bem. Mesmo que você não entenda. A vontade de Deus para a nossa vida sempre é boa, perfeita e agradável. Ele sempre visa o nosso bem. O texto tão conhecido de Jeremias 29:11, o que é que diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Eu é que sei. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus quer nos dar um futuro vitorioso e uma esperança. Jeremias 32, versículo 40, anote aí, Jeremias 32, 40, diz o seguinte, o Senhor está dizendo: farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ou seja, o que está no coração de Deus é isso, é fazer o bem. Então a outra lição que a gente aprende desse texto é que tudo que Deus faz, todas as ações de Deus visam o nosso bem e não o mal. E a outra lição e última, para você anotar. Essa é muito importante. Essa é a mais importante aqui, o que eu queria deixar para o seu coração. Anote. A dor, gente, produz frutos de justiça e paz. Anote isso. A dor produz frutos de justiça e paz. O que diz o versículo 11? Olha só o versículo 11, o que diz? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz. Fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Amigos, nós vivemos numa sociedade imediatista. Nós somos impacientes, apressados. Nós somos tão impacientes que a nossa oração, sabe como é que a gente ora? A gente ora como aquela mulher que dizia para Deus: Deus, dá-me paciência, mas tem que ser agora. Dá-me paciência, mas tem que ser agora. Nós somos impacientes. Nós somos apressados, nós vivemos num mundo assim, que tudo é pronto, tudo é rápido, é internet. São as redes sociais, é a comunicação, tudo muito rápido. Então a gente fica pensando, eu não tenho que esperar, eu quero agora. Eu quero agora. Provérbios, anote esse texto, Provérbios 16:32. Provérbios 16:32. Sabe o que é que diz? Diz assim: um homem paciente vale mais que um general que venceu muitas batalhas. Porque é muito mais difícil controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Gente, Deus não lida conosco com imediatismo. Não lida assim com a gente. Nós somos assim, Deus não. Deus não quer ficar correndo, tapando os buracos da sua vida. Não. Mas Ele quer produzir em você fruto de justiça e paz. E isso acontece quando? Isso acontece dia a dia. É durante a corrida desta vida, é durante a caminhada. É o processo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim:
Por isso, não desanimamos, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais. E as coisas que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Então, gente, exteriormente podemos nos desgastar, mas interiormente estamos sendo renovados. Eu pergunto para você aqui nesta manhã, você quer um Deus que resolve um problema passageiro seu, ou você quer ser um projeto nas mãos de Deus, um projeto eterno da vontade dele? O que é que você quer? Vou repetir, você quer um Deus que resolva os seus problemas passageiros? Ou você quer ser um projeto nas mãos de Deus? Um projeto eterno da vontade dele? Sabe, queridos, existem algumas questões que a gente precisa guardar dentro da gente para a gente não viver sendo levados por todo o vento de doutrina. Como crianças instáveis, indo atrás de profeta, indo atrás de pregador, de apóstolo, de curandeiro, que faz todo tipo de milagre nas esquinas. Tem questões que nós precisamos ter dentro da gente, enraizado em nós, para a gente não ser levado por qualquer vento de doutrina. Tem gente que fica correndo atrás de tudo quanto é coisa. Para com isso. Isso não vai te levar a nada. Ou melhor, vai sim, vai te levar a uma grande frustração. Porque não é isso que Deus faz. Não é assim que Deus age. Sabe, esse desespero para que Deus resolva todos os problemas da nossa vida apenas indica, sabe o quê? Que nós não sabemos que nós somos filhos de Deus. Nós não sabemos. Por isso que a gente fica desesperado. Porque quem é filho não anda desesperado. Porque como diz Paulo em 2 Timóteo 1,12, eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Quem é filho descansa. Quando você anda desesperado, com medo, achando que Deus se esqueceu de você, indica que você ainda não confia no caráter de Deus. Tem muita gente correndo atrás de milagres, correndo atrás de sinais, correndo atrás de maravilhas, correndo atrás de soluções de problemas, e ficam angustiados. Por quê? Porque não conhecem o caráter de Deus. Mas Deus tem o controle de todas as coisas e por isso nós podemos confiar nele. Ele vai agir, meus amigos, no tempo certo, do jeito dele, do modo dele. E tudo o que ele fizer será para o nosso bem, visa o nosso bem. Então Deus quer que você transforme o seu sofrimento numa escola. Ele quer produzir em nós frutos de justiça. Deus não vai acabar. Deixa eu dar uma notícia para você, não sei se isso vai desagradar você nessa manhã, mas eu vou falar algo muito pé no chão. Deus não vai acabar com o seu sofrimento aqui na terra. Deus não vai acabar com o nosso sofrimento aqui na terra. O nosso sofrimento vai acabar na eternidade. Lá sim. Haverá um dia, gente, haverá um dia em que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Na eternidade. Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Que diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. E então não haverá mais morte, não haverá pranto, não haverá clamor, não haverá dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas.
O nosso sofrimento aqui na terra, nós teremos. Claro, recebemos milagres da parte de Deus, Deus nos abençoa tanto, mas o sofrimento faz parte da vida. Isso não termina. Mas haverá um dia que o Senhor enxugará nos nossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais clamor, não haverá mais dor. E Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso a gente saber. Eu quero concluir com vocês aqui, nesse nosso tema, dizendo o seguinte, para nós orarmos. Eu quero orar para você aqui, para abençoar você e a sua semana, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que nós passamos e passaremos por lutas e dificuldades nesta vida. Mas Deus quer que transformemos o nosso sofrimento numa escola, num aprendizado. Nós podemos transformar a dificuldade em uma disciplina de vida. A questão, gente, não são os problemas que nós enfrentamos, mas como enfrentamos os problemas. Essa é a questão. Nós não somos derrotados pelos problemas. Nós somos derrotados pela nossa reação diante dos problemas. Guarde isso, guarde isso. Diante de uma dificuldade, diante de um problema, diante de uma dificuldade, meus irmãos, nós podemos nos revoltar contra Deus. Nós podemos murmurar. Não é verdade? Nós podemos azedar. Ou também, por outro lado, diante de uma dificuldade, nós podemos enxergar como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Que lado que você escolhe? Dependendo como olharmos os obstáculos desta vida, nós podemos nos tornar pessoas mais amorosas, mais doces e melhores e mais humanas, ou nós podemos nos tornar pessoas piores, mais azedas, rancorosas, amargas. O que é que você escolhe? Gente, quando nós aprendemos com o sofrimento, nós crescemos, nós amadurecemos, nós fincamos raízes. Fincamos raízes. E como resultado, gente, nós nos tornamos cristãos melhores e mais humanos. Gente, Deus está nos moldando a cada dia. Ele começou uma boa obra e Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus. Lembre-se o que eu vou dizer, guarde o que eu vou dizer aqui, isso é muito importante. Não existe azeite sem espremer as azeitonas. Não existe vinho sem espremer as uvas. Não existe fragrância sem esmagar as flores. E não existe uma real alegria sem aflições. Eu vou repetir para você que se quiser anotar. Não existe azeite sem espremer as azeitonas. Não existe vinho sem espremer uvas. Nem fragrância sem esmagar as flores. E também não existe a real alegria sem as aflições. Pergunto para você aqui nesta manhã, como é que você tem lidado com os obstáculos da vida? Como é que você tem lidado com os obstáculos da vida? Você tem se revoltado? Você tem pensado em jogar a toalha? Em recuar? Em desistir? Você está desanimado? Você deseja, nesta manhã, descobrir as lições de Deus em meio a esses obstáculos? Você deseja crescer e amadurecer na corrida da vida? Não desista. Não desista, porque Deus tem uma promessa. Deus tem uma promessa para aqueles que completarem a carreira. Tiago 1,12 diz: feliz é o homem que persevera na provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a promessa para aqueles que vivem dificuldades. Há uma promessa para aqueles que completarem a carreira. Qual é a promessa? Tiago 1,12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E eu quero
orar por você nesta manhã. Eu quero orar por você nesta manhã e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Podemos fazer isso? Você está enfrentando lutas? Como é que têm sido os obstáculos da sua vida? Esta corrida da vida, como isso tem acontecido? Está difícil? Está complicado? Como é que você tem reagido diante das crises que você tem? Como disse a Margarete aqui, nos ajude, Espírito Santo, a permanecermos firmes. É isso aí, minha amiga. Que o Espírito Santo nos ajude a permanecermos firmes. Feliz o homem que persevera na provação. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã. Eu vou orar por vocês. Quero orar diante desse tema que falamos, que conversamos. Porque eu sei que Deus tem algo a falar conosco. E eu sei que Ele falou poderosamente conosco nesta manhã. Pai, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Te agradecer porque o Senhor nos ama e o Senhor nos trata como filhos, como nós lemos o texto de Hebreus capítulo 12. Nós somos filhos legítimos e não bastardos. O Senhor nos tem na sua família e o Senhor nos ama e por vezes o Senhor nos disciplina. E toda disciplina visa o nosso bem. Nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo, nós estamos amadurecendo. É verdade, como diz a Tua palavra. Como diz a Tua palavra, é verdade. Que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, Senhor. Mas é triste, é tristeza. Machuca, dói. Mas só que mais tarde produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. O Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor não vai agir de maneira imediata. O Senhor não vai pelo caminho do imediatismo. O Senhor não fica correndo atrás da gente, tapando os buracos da nossa vida. Não, mas é um trabalhar do Senhor. É dia a dia. O Senhor está nos moldando. Nós somos o barro nas mãos do oleiro. E o Senhor vai fazendo deste barro um vaso novo. Mas por vezes esse vaso se rompe, esse vaso quebra. Mas o Senhor torna a fazer dele um novo vaso. O Senhor não desiste deste barro. O Senhor torna a fazer outro. Pai, obrigado porque assim tem acontecido conosco. O Senhor tem insistido conosco. O Senhor tem sido bom e fiel. O Senhor tem cuidado de cada detalhe da nossa vida. E nós sabemos, a nossa esperança e confiança é sabermos que um dia, como nós lemos aqui a Tua palavra, um dia não teremos mais pranto, dor, choro ou clamor, porque tudo isso já passou e o Senhor fez novas todas as coisas. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu te agradeço, Pai. Eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus Consolador, que nesta manhã esteja enxugando lágrimas de pessoas que estão nessa live, que estão tristes, que estão chorando, estão abatidas, vivendo problemas terríveis, problemas seríssimos, não sabem como resolver, não sabem o que fazer, não sabem qual atitude a tomar, não sabem qual caminho escolher. Pai, dê sabedoria a estes meus irmãos, dê graça a eles. Oh, Pai, dê a eles essa oportunidade para crescerem diante deste problema. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, realiza, Senhor, nesta manhã um milagre, Senhor, na nossa vida. Realiza um milagre na vida dos meus irmãos. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia e o Teu favor sejam abundantes na nossa vida durante toda essa semana. Guarda-nos do mal, livra-nos do mal, Senhor. Em nome de Jesus, preserva, Senhor, a nossa casa, preserva a nossa família, preserva os nossos amigos, preserva a Tua igreja. Preserva-nos, Pai amado. Oh, Pai, guarda-nos íntegros, fiéis ao Senhor e sempre aprendendo com cada dificuldade da vida, tirando lições preciosas para a nossa vida e crescendo e amadurecendo e nos tornando pessoas mais amorosas, pessoas melhores, mais bonitas. Oh, Pai amado, em nome de Jesus eu oro e eu peço que a Tua bênção nesta manhã
alcance cada lar, cada casa, cada vida. Eu oro, Senhor, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor sempre ouve o nosso clamor, o Senhor sempre ouve as nossas orações. Em nome de Jesus, eu coloco aqui diante do teu altar a vida destes queridos irmãos, de todos eles, Pai, que eles sejam, Senhor, alcançados nesta manhã pelo teu favor e pela tua graça, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu encerro aqui, amigos, deixando para vocês o texto que me veio à mente enquanto eu orava, o texto do Salmo 115, versículo 15, que diz assim: sejam vocês abençoados pelo Senhor. Anote aí, por favor. Salmo 115, versículo 15 e 16. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Só o 15, melhor, só o 15. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Seja você, meu irmão, minha irmã, abençoado e abençoada pelo Senhor que fez o céu e a terra. O que é abençoar? Abençoar é liberar para prosperar. Que você seja abençoado na sua semana. Que o Senhor libere bênção especial sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre os seus negócios, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém? Legal, gente? Muito bom estar com vocês essa manhã. Eu desejo uma semana muito abençoada para cada um de vocês, uma semana de vitória. Um grande beijo a todos vocês. Deus os abençoe. Tchau, queridos.